Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de gramática. Hoje falaremos sobre as preposições, essa classe de palavras que é tão importante, tão presente no nosso dia a dia, nos nossos diálogos, e que são palavras tão pequenas, mas que a ausência delas causaria grandes problemas de comunicação. Antes de mais nada, nós veremos a letra de uma produção do Newton Nascimento e do Fernando Brant. Aqui nós temos a seguinte informação. A novidade é que o Brasil não é só litoral. É muito mais que qualquer zona sul. Tem gente boa espalhada por esse Brasil que vai fazer desse lugar um bom país. Uma notícia está chegando lá do interior. Não deu no rádio, no jornal ou na televisão. Ficar de frente para o mar, de costas para o Brasil, não vai fazer desse lugar um bom país. As palavras que estão destacadas, por, desse, do, no, na, de, para, pro e desse, são preposições. São palavras que estão ligando duas palavras, duas ideias, duas orações, que têm a função de ligar termos ou orações, estabelecendo sentido entre eles. Ou seja, preposição é a palavra invariável, não varia em gênero nem número, que estabelece uma relação de subordinação, ou seja, de dependência, que explica ou completa entre termos de uma oração ou ainda entre orações. As preposições podem ser essenciais ou acidentais. Elas serão essenciais quando sempre forem preposições, e elas serão acidentais quando às vezes forem preposições e em outros casos puderem ser outras classes de palavras. Existem também as locuções prepositivas. É importante relembrar aqui o conceito de locução. Locução, todas as vezes que esta palavra aparecer, vai ter o sentido de duas ou mais palavras. Vejam só, nós temos 3 palavras aqui, ao longo do, e essas 3 palavras representam uma preposição. Estão expressando, têm o valor de uma preposição, por isso são chamadas de locuções prepositivas. Ou seja, ao longo do campo apareceram pássaros. Ao longo do campo, essa expressão, ao longo do, representa uma locução prepositiva. As preposições, elas têm diferentes relações. Dependendo da preposição, nós temos relações diferentes. Elas podem estabelecer relações diferentes entre as palavras, entre os termos, enfim. As preposições mais comuns são a, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, per, por, perante, sem, sob, sobre e trás. Essas são as preposições mais utilizadas. Geralmente na escola são essas que nós aprendemos. E essas preposições, elas sempre têm relações de destino, lugar, tempo, companhia, oposição, modo, movimento, ausência, estado, assunto, enfim, elas têm diferentes relações, elas podem ser utilizadas para representar diferentes relações. É importante ainda, sobre as preposições, dizermos que as preposições são elementos que não podem ser tirados de uma frase. Por exemplo, eu gosto de chocolate. De é a preposição. Eu não consigo ausentar essa preposição. Eu gosto chocolate. Não faz sentido. Isso porque o verbo gostar exige esta preposição. Ela é necessária. Depois, quando nós falarmos sobre as conjunções, você vai entender um pouquinho melhor o que eu quero dizer. As preposições são necessárias numa frase. Já as conjunções vão ser opcionais, como nós veremos na próxima aula. Então, resumidamente, preposição são esses termos invariáveis que servem para ligar 2 termos, 2 orações, 2 palavras, sempre estabelecendo uma relação entre elas. A relação pode ser a mais diversa possível, desde que essa relação tenha sentido dentro daquele contexto. Certo?
Lembre-se, visite a plataforma, releia o material, faça os exercícios e bons estudos. Até a próxima!